Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, eles iam lá para a casa das viúvas, a pretexto de longadas orações, muitas vezes para comer. Como há aqueles irmãos que vão à casa das pessoas para orar por elas. Dizem à irmã Joaquina, dizem assim: oh, irmã Joaquina, eu vou lá orar por si, não se preocupe. Olha, vou lá às 8 horas da noite. E então vão mesmo na hora da comida. E depois chegam lá à casa da irmã Joaquina e dizem: olha, vim cá para orar por si então. E a senhora, para não parecer mal, porque a senhora vai comer, vai jantar, diz assim: então olha, jante comigo. E depois ora por mim. E eles fazem isso com a irmã Joaquina, e fazem isso com a irmã Guilhermina, e com a irmã Josefina, e com todas as irmãs acabadas em Ina. E eles vão de casa em casa com o pretexto de orar, mas é para se aproveitarem das pessoas. Versículo 15. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Versículo 17. Insensatos e cegos. Versículo 19. Insensatos e cegos. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 24, condutores cegos. Versículo 25 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Versículo 26, fariseu cego. Versículo 27 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Versículo 33, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Os fariseus, Jesus está sempre a chamá-los de hipócritas, porque eles parecem uma coisa e são outra coisa. Você, querido irmão, você não deve se aproveitar das pessoas. Ir à casa das pessoas para orar pelas pessoas para depois comer e ter comida na mesa. Ir orar por aquela pessoa, por depois a pessoa dar-lhe dinheiro. Como há muitos irmãos que fazem isso, vão lá orar ao pastor e tudo, pastores e tudo, vão orar à casa das pessoas e depois as pessoas dizem que querem dar uma oferta e o pastor aceita a oferta depois da oração. Não faça isso. As orações não se vendem, dão-se. Se a pessoa quiser dar ofertas, dê lá na igreja, na reunião. Mateus 5:20. Mateus 5:20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os judeus achavam, os fariseus achavam que faziam
melhor justiça, porque respeitavam as coisas todas à letra. Olhavam para a pessoa e viam logo, olha, este aqui é assim. E a Bíblia diz que nós temos que ultrapassar este tipo de justiça que eles tinham. Mateus 23. Nunca os irmãos pensaram que haviam tantos versículos sobre farisaísmo e legalismo. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Há muitos pastores que ensinam os irmãos que devem testemunhar e não testemunham. Não vão lá para a rua também. Há muitos pastores que dizem que você deve ir lá bater à porta e eles não vão bater às portas. Pois há tão fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Diga, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. As coisas que você fizer para Deus, faça para Deus e faça às escondidas. Por isso é que a Bíblia diz, quando orardes, em Mateus 5 ou Mateus 6, talvez Mateus 6, em Mateus 6,